Considere-o como um guia que mostra o caminho para um tesouro. O sábio que, vendo os seus defeitos, lhe censura. Permaneça com tal sábio, pois para aquele que permanece com tal sábio, as coisas melhoram, não pioram. Que, vendo os seus defeitos, lhe censura, ou aquele que repreende, estas são duas qualidades características da pessoa que faz críticas construtivas. Há aqueles que apontam os defeitos e reprovam com a intenção de insultar. Mas este verso se refere apenas aos críticos construtivos. Eles, obviamente, ressaltam as falhas e repreendem, mas suas intenções são diferentes. Eles realizam essas atividades como reveladores de tesouros. Quem poderia descrever um revelador de tesouros como uma pessoa que insulta? Esse tipo de guia vai permitir ao discípulo perceber por si mesmo os tesouros interiores que ele possui e fará dele um adepto da conduta virtuosa, de modo que possa progredir de forma satisfatória ao longo do caminho para a realização espiritual. Que ele aconselhe, que ele alerte e o proteja de praticar ações prejudiciais. Pelos virtuosos ele é bem visto, pelos não virtuosos não é. Aconselhe e alerte. Em alguns comentários, a distinção entre Owada e Anusana é cuidadosamente estabelecida. Aconselhar, Owada, é descrita como dizer a uma pessoa sobre o que é bom e o que é ruim, em termos do que já foi feito. Dizer a uma pessoa sobre o que é provável acontecer, se alguém fizer isto ou aquilo no futuro, é referido como alertar, Anusana. Aconselhar é feita quando se está fisicamente presente diante da pessoa. Mas, se as duas pessoas não estão fisicamente presentes e a mensagem de uma é transmitida à outra por um intermediário, isso é descrito como alertar. Além disso, dizer apenas uma vez é aconselhar. Dizer repetidas vezes é alertar. Proteja de praticar ações prejudiciais é a abstenção de ações inábeis, matar, roubar e a conduta sexual incorreta. Significa inculcar a compaixão para com todos os seres vivos, tomar apenas as coisas que forem dadas livremente e viver uma vida pura e casta. Através da conduta virtuosa, ele dá aos outros destemor, segurança e paz. Toda a virtude ou vida virtuosa é fundamentada no amor-bondade, metta, e na compaixão, karuna. Uma pessoa sem essas duas qualidades notáveis não pode ser considerada como dotada de moral. Ações verbais e físicas não coloridas com amor e compaixão não podem ser consideradas benéficas e saudáveis. Certamente não se pode matar, roubar e assim por diante com pensamentos de amor e uma boa consciência. Mas isso apenas pode ser feito quando se é movido por pensamentos de crueldade, cobiça e ignorância. É necessário cultivar certo grau de disciplina mental, porque a mente destreinada sempre encontra desculpas para cometer o mal através de palavras ou ações. Quando o pensamento não é resguardado, a ação corporal também não é resguardada, e assim também são as ações verbais e mentais. A conduta constrói o caráter. Ninguém pode conceder o dom de um bom caráter a outro. Cada um tem que construí-lo através do pensamento, reflexão, zelo, esforço, atenção plena e introspecção. No domínio de uma arte se tem de trabalhar duro. Assim também no domínio da arte da nobre conduta, da qual depende o caráter bom e forte. A pessoa tem de ser diligente e atenta. No treinamento do caráter, a primeira coisa necessária é praticar o autocontrole.
Se em vez disso alguém se entrega aos prazeres sensuais, sua boa conduta social e caráter vão decair. Neste ponto, todos os professores de religião e psicologia concordam. Aqueles que estão intoxicados com prazeres e são movidos pelo ímpeto da gratificação sensual não podem ser devidamente treinados até que tenham aprendido a admitir suas faltas. Em relação à conduta moral elevada, o Buda aconselhou o seguinte: abandonem o que não é hábil, bhikkhus. É possível abandonar o que não é hábil. Se não fosse possível abandonar o que não é hábil, eu não lhes diria: abandonem o que não é hábil. Porém, porque é possível abandonar o que não é hábil, eu lhes digo: abandonem o que não é hábil. O Buda continua: desenvolvam o que é hábil, bhikkhus. É possível desenvolver o que é hábil. Se não fosse possível desenvolver o que é hábil, eu não lhes diria: desenvolvam o que é hábil. Porém, porque é possível desenvolver o que é hábil, eu lhes digo: desenvolvam o que é hábil. Este é o tipo de orientação que um bom conselheiro deve oferecer para fazer uma pessoa abster-se de comportamentos inaceitáveis, imorais e antissociais. Não se associe com amigos prejudiciais. Não se associe com pessoas não virtuosas. Associe-se com amigos admiráveis. Associe-se com as pessoas verdadeiras. Amigo, mita, em Pali. Na literatura budista, o conceito de amigo é extensivamente analisado. Nos comentários, 7 tipos de amigos são mencionados. Eles são aqueles que somente são amigáveis bebendo em bares, aqueles que somente são amigáveis quando você os encontra, aqueles que somente são amigáveis quando lhes convém, aqueles amigos que são verdadeiros amigos quando se precisa deles, aqueles que estão sempre com você, tanto na alegria como na tristeza, aqueles bons amigos que o apoiam ao longo do caminho para o progresso espiritual, dissuadindo-o do que não é hábil, aqueles bons amigos que ficam tristes quando você está sofrendo, mas que ficam muito felizes quando você está bem. Ele não permite que outros falem mal a seu respeito e elogia aqueles que falam coisas boas a seu respeito. Um bom amigo é um kalyanamita, um amigo admirável. Papamita, um amigo prejudicial, é aquele que o leva àquilo que não é hábil. No Sigalovada Sutta, Sutta do Digha Nikaya, são descritos 8 tipos de amigos. Desses 8, 4 são bons amigos. Eles são: um amigo que lhe ajuda quando você precisa. Um amigo disposto a sacrificar sua própria vida pelo seu bem. Um amigo que lhe refreia de fazer o mal. Um amigo que é feliz quando você é bem-sucedido e elogia aqueles que falam bem de você. Existem também 4 amigos prejudiciais. Eles são: um amigo que está interessado em tirar proveito de você. Um amigo que ajuda apenas em palavras. Um amigo que aprova tanto as coisas boas como as coisas ruins que você faz. Um amigo que o leva a ações prejudiciais, tais como ingerir intoxicantes. Quem bebe o Dhamma vive feliz, com o coração puro e claro. Quem é sábio sempre se deleita no Dhamma proclamado pelos nobres. O significado desse verso é que aqueles que seguem os ensinamentos do Buda e os seguem em termos práticos viverão felizes. A expressão piti implica beber, mas beber nesse contexto quer dizer absorver os ensinamentos como parte da própria vida. Nobre, Arya, significa aquele que está distante das paixões. Originalmente foi um termo que caracterizava raças distintas. No budismo, ele indica nobreza de caráter e é invariavelmente aplicado a todos os Budas e Arahats. Irrigadores governam as águas.
Flecheiros modelam as flechas. Carpinteiros modelam a madeira. Os sábios dominam a si mesmos. Neste verso, toda uma série de especialistas é listada. Todos eles são habilidosos em atividades diversas. Todas essas três categorias de artesãos controlam e domam coisas inanimadas. Um leva a água para onde lhe convenha, o flecheiro modela a vara de madeira e a transforma numa flecha que atravessa o ar com velocidade, e o carpinteiro transforma qualquer madeira nos objetos que queira fazer. Mas o buscador da verdade modela a própria mente, o que é muito mais difícil do que esses três citados acima. Tal como um rochedo sólido não se abala com o vento, diante do elogio ou da crítica, os sábios nunca se movem. As pessoas comuns tendem a ser abaladas pelas vicissitudes da vida. Quando algo dá errado, elas ficam deprimidas. Quando as coisas vão bem, elas ficam entusiasmadas. Mas o sábio é inabalável, qualquer que seja a fortuna que eles enfrentem. Disse que as pessoas, em geral, enfrentam 8 tipos de vicissitudes. Elas são descritas da seguinte forma: ganho, perda, elogio e crítica, má reputação, fama, alegria e tristeza. Essas são coisas transitórias na vida humana, impermanentes e sujeitas à mudança. Essas são as 8 condições do mundo, Atta Loka Dhamma. As pessoas comuns são abaladas por essas vicissitudes, enquanto que o sábio não se abala. Os sábios conhecem a natureza impermanente do mundo, e em resposta, eles permanecem impassíveis diante do mundo. Neste verso, esta estabilidade mental é comparada com a estabilidade de um rochedo, que permanece inabalável ao vento. A atenção plena dos sábios e suas mentes inabaláveis em face de tais vicissitudes se resume desta forma: o sábio, com atenção plena, as compreende bem, observante dessas condições mutáveis. As coisas desejáveis não encantam a sua mente. As indesejáveis não ocasionam nenhuma resistência. A pessoa sábia considera essas vicissitudes cuidadosamente e observa que elas estão sujeitas à impermanência. Sua mente não é abalada pela boa fortuna, nem é deprimida pelos infortúnios. É este reconhecimento da impermanência que o ajuda a preservar sua tranquilidade. Tal como um lago profundo, um lago tão claro e tranquilo, ouvindo o Dhamma, serenos se tornam os sábios. Neste verso, a pureza mental experimentada por aqueles que ouviram as palavras do Buda é declarada ser semelhante à clareza das águas dos lagos profundos. As pessoas comuns não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Buda. São impuras na mente, agitadas e conturbadas. A tudo os nobres renunciam, em paz, sem tagarelar em busca da sensualidade. Sejam tocados pela alegria ou pela tristeza, os sábios não demonstram nenhuma oscilação. O sábio permanece imperturbável tanto na alegria como na tristeza. Alegria e tristeza são um par de opostos. Eles são os fatores mais poderosos que afetam a humanidade. O que pode ser suportado com facilidade é sukha, alegria. O que é difícil de suportar é dukkha, sofrimento. A felicidade ordinária é a realização de um desejo. Mal obtemos a coisa desejada e então nós já passamos a desejar algum outro tipo de prazer. Dessa forma, nossos desejos egoístas são insaciáveis. O gozo dos prazeres sensuais é a única e mais elevada felicidade apenas para uma pessoa mediana. Sem dúvida, há uma felicidade momentânea na antecipação, na gratificação e no relembrar de tais prazeres sensuais, altamente cotados pelo sensualista, mas elas são ilusórias e temporárias.
A verdadeira felicidade é encontrada no interior e não deve ser definida em termos de riqueza, poder, honras ou conquistas. Nem para si mesmo, nem para os outros. Deve-se desejar filhos, tesouros, reinos ou sucessos obtidos por meios incorretos. Agindo assim, tal pessoa será virtuosa, sábia e íntegra. Este verso dá uma resposta adequada à pergunta comum: por que o príncipe Siddhartha abandonou sua esposa, filho, pais e reino, senão em seu próprio benefício? Este verso nos lembra de que ele não faria coisas injustas para seu próprio benefício ou para o benefício de outros. É devido ao entendimento correto da natureza do mundo, sua instabilidade, sofrimento e impessoalidade, que ele abandonou sua casa. Ao mesmo tempo, ele não menosprezou a sabedoria mundana. Ele tentou adquirir conhecimento até mesmo dos seus servos. Nunca ele demonstrou qualquer desejo de exibir seus conhecimentos. O que ele sabia sempre estava à disposição dos outros, e isso ele concedia sem reservas. Ele dava o seu melhor para levar os outros das trevas para a luz. O que ele fez foi parar de perseguir ilusões. Ele começou a viver de forma realista, não só para si, mas também para servir de exemplo para os outros. Poucos são os seres humanos que cruzam até a outra margem. O resto, a massa dos seres, apenas correm para cá e para lá nesta margem. Mas aqueles que praticam o Dhamma, de acordo com o Dhamma perfeitamente ensinado, esses irão cruzar o reino da morte, tão difícil de cruzar. O Buda expôs seus ensinamentos, inicialmente, para os 5 contemplativos e pregou seu primeiro discurso, colocando a roda do Dhamma em movimento. E assim, o iluminado proclamou o Dhamma e pôs em movimento a incomparável roda da verdade. Com a proclamação do Dhamma, pela primeira vez, e com o convencimento dos 5 contemplativos, o Parque do Gamo em Isipatana tornou-se o local de nascimento da revelação do Buda e da Sangha, a comunidade de monges, os discípulos ordenados. No Marapasa Sutta, o Buda se dirigiu aos seus discípulos, os arahants perfeitamente iluminados, e disse: Bhikkhus, eu estou livre de todas as armadilhas, tanto celestiais como humanas. Vocês também, bhikkhus, estão livres de todas as armadilhas, tanto celestiais como humanas. Peregrinem, bhikkhus, pelo bem-estar de muitos, para a felicidade de muitos, por compaixão pelo mundo, para o bem, bem-estar e felicidade de devas e humanos. Que 2 não sigam pela mesma estrada. Ensinem, bhikkhus, o Dhamma, que é bom no início, bom no meio, bom no final, com o correto fraseado e significado. Revelem a vida santa, que é perfeita e imaculada. Há seres com pouca poeira sobre os olhos, que estão decaindo por não ouvir o Dhamma. Há aqueles que entenderão o Dhamma. Eu também, bhikkhus, irei para Seninagama, em Uruela, para ensinar o Dhamma. Assim, o Buda começou sua sublime missão, que durou até o fim da sua vida. Com seus discípulos, ele andou pelas estradas e caminhos de Jambudipa, a terra do jambo rosa, outro nome para a Índia, envolvendo todos dentro da aura de sua compaixão ilimitada e sabedoria. O Buda não fez distinção de casta, clã ou classe quando ensinava o Dhamma. Homens e mulheres de diferentes esferas da vida, os ricos e os pobres, mais humildes e mais elevados, os alfabetizados e os analfabetos, brahmanes e párias, príncipes e indigentes, santos e criminosos. Ouviram o Buda, tomaram refúgio nele e seguiram aquele que mostrou o caminho para a paz e a iluminação. O caminho está aberto a todos. Seu Dhamma era para todos. As castas, que eram uma questão de importância vital para os brahmanes da Índia,
Foi uma das questões de maior desinteresse do Buda, que condenou fortemente tal alvitante sistema. O Buda livremente admitia na Sangha pessoas de todas as castas e classes, quando ele sabia que elas estavam aptas para viverem a vida santa, e algumas delas, mais tarde, se destacaram na Sangha. O Buda foi o único professor contemporâneo que se esforçou para associar em mútua tolerância e concórdia aqueles que até então tinham sido segregados por diferenças de castas e de classes. O Buda também elevou o status das mulheres na Índia. De modo geral, na época do Buda, devido à influência brahmane, as mulheres não tinham muito reconhecimento. Às vezes, elas eram detidas por desacato, embora houvesse casos isolados de exibição de sua erudição em matérias de filosofia e assim por diante. Em sua magnanimidade, o Buda tratava as mulheres com consideração e civilidade e apontou-lhes também o caminho para a pureza, paz e santidade. O Buda estabeleceu a ordem de monges, Bhikkhuni Sasana, pela primeira vez na história, pois nunca antes houve uma ordem em que as mulheres pudessem levar uma vida celibatária de renúncia. Mulheres de todas as esferas da vida juntaram-se à ordem. A vida de um grande número dessas nobres monjas, seus esforços energéticos para realizar a meta de libertação e os seus gritos de vitória ao realizarem a libertação da mente são vividamente descritos nos versos das monjas anciãs, o Therigatha. Enquanto viajava de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, instruindo, iluminando e alegrando muitos, o Buda viu como o povo supersticioso, mergulhado na ignorância, sacrificava animais em adoração aos seus deuses. Ele lhes disse: "A vida que todos podem tomar, mas ninguém pode dar. Vida que todas as criaturas amam e se esforçam para manter. Maravilhosa, amada e prazerosa para cada um, até mesmo para o mais malvado." O Buda nunca incentivou disputas e animosidade. Dirigindo-se aos monges, no Pupa Sutta, ele disse: "Bhikkhus, eu não disputo com o mundo, é o mundo que disputa comigo. Quem fala o Dhamma não disputa com ninguém no mundo." Para o Buda, a prática do Dhamma é de grande importância. Portanto, os budistas têm de ser Dhammanuwati, aqueles que praticam o ensinamento. Os aspectos práticos são os mais essenciais para a realização dos objetivos espirituais indicados pelo Dhamma do Buda. Não há atalhos para a verdadeira paz e felicidade. Como o Buda apontou em muitos discursos, este é o único caminho que leva ao objetivo supremo da vida santa, que vai dos níveis mais baixos para os mais elevados do mundo mental. É um treinamento gradual, um treinamento na linguagem, ação e pensamento, que traz a verdadeira sabedoria que culmina com a iluminação completa e a realização de Nibbana. É um caminho para todos, independentemente de raça, classe ou credo, um caminho a ser cultivado a cada momento da nossa vida de vigília. O primeiro e único objetivo do Buda em apontar esse ensinamento é indicado no Chula Sachaka Sutta. O abençoado é iluminado e ele ensina o Dhamma tendo como objetivo a iluminação. O abençoado é domado e ele ensina o Dhamma para cada um domar a si mesmo. O abençoado está em paz e ele ensina o Dhamma tendo como objetivo a paz. O abençoado cruzou a torrente e ele ensina o Dhamma para cruzar a torrente. O abençoado realizou o Nibbana e ele ensina o Dhamma para realizar Nibbana. Sendo esta a finalidade pela qual o Buda ensina o Dhamma, é óbvio que o objetivo do ouvinte ou seguidor do caminho deveria ser o mesmo, e não qualquer outra coisa que seja. O objetivo, por exemplo, de um médico misericordioso e inteligente deveria ser curar os pacientes que o procuram em busca de tratamento. E o único objetivo do paciente, como sabemos,
é conseguir se curar o mais rápido possível. Esse é o único objetivo de uma pessoa doente. Também devemos entender que, embora haja orientação, alertas e instruções, a verdadeira prática do Dhamma, o trilhar do caminho, é deixado para nós. Devemos proceder com a mesma energia incansável para superarmos todos os obstáculos e atentos aos nossos passos ao longo do caminho correto, o caminho trilhado e apontado por todos os Budas. Para explicar a ideia de cruzar, o Buda usou o símile da balsa, no Alagadupama Sutta. Bhikkhus, eu lhes mostrarei que o Dhamma é semelhante a uma balsa, existindo para o propósito de cruzar a torrente, e não para que vocês se agarrem a ela. O Buda, o mestre compassivo, não está vivo, mas ele deixou um legado, o Dhamma sublime. O Dhamma não é uma invenção, mas uma descoberta. É uma lei atemporal, que está em toda parte com cada homem e mulher, budistas ou não budistas, orientais ou ocidentais. O Dhamma não tem rótulos, não conhece limites de tempo, espaço ou raça. É para todos os tempos. Cada pessoa que vive o Dhamma vê a sua luz, o vê e o experimenta por si próprio. O Dhamma não pode ser transferido a uma outra pessoa, pois tem que ser realizado por cada um. Abandonando os Dhammas escuros, que o sábio cultive os luminosos. Que ele abandone a vida em família pela vida santa, um afastamento tão difícil de apreciar. Que eles desejem esse raro deleite, renunciando aos prazeres sensuais, não possuindo nada. Que esses sábios se purifiquem de todas as impurezas da mente. Iluminados, com os fatores da iluminação completamente desenvolvidos. Deleite, sem apego por nada. Renúncia, sem impurezas, radiantes. Neste mundo, realizaram Nibbana. Este é um resumo de todo o processo de purificação da mente, de modo que este seja um instrumento adequado para a exploração do imortal, Nibbana. Das impurezas que poluem a mente, as principais são os 5 obstáculos. Nivarana, que é obstáculo ou bloqueio, neste contexto o significado é de um comportamento obstaculizante, que não é propício para a realização dos cumes espirituais. Os fatores que dificultam ou impedem o progresso de alguém ao longo do caminho para a libertação a estados mais elevados são descritos como Nivarana. Existem 5 obstáculos. São eles: desejo sensual, má vontade, preguiça e torpor, inquietação e ansiedade e dúvida. Desejos sensuais ou apego aos objetos dos sentidos, ou seja, as formas, os sons, aromas, sabores e tangíveis que são prazerosos. Também é considerado como um dos grilhões, samyojana, que aprisionam os seres no samsara. Uma pessoa comum está destinada a ser tentada por esses objetos dos sentidos atraentes. Falta de autocontrole resulta no inevitável surgimento das paixões. Má vontade ou aversão, um objeto prazeroso conduz ao apego, enquanto que um desprazeroso conduz à aversão. Estes são as 2 grandes chamas que queimam o mundo todo. Auxiliados pela ignorância, estes 2 produzem todos os sofrimentos no mundo. A preguiça é explicada como um estado mórbido da mente, e o torpor como um estado mórbido dos objetos mentais. A mente indolente é inerte como um morcego pendurado a uma árvore, ou como um melaço grudado em um bastão, ou como um pedaço de manteiga muito dura para se espalhar. Preguiça e torpor não devem ser entendidos como sonolência corporal, porque mesmo os arahants, que erradicaram completamente esses 2 obstáculos, também experienciam fadiga corporal.
Preguiça e torpor promovem a inércia mental e se opõem ao esforço vigoroso. Inquietação da mente e ansiedade é um estado mental associado com todos os tipos de consciência imorais. Como regra geral, um mal é feito com alguma inquietação ou agitação. A ansiedade ou remorso pode ser o arrependimento sobre algum mal cometido ou sobre o bem que não foi feito. O arrependimento em relação ao mal cometido não isenta de suas consequências inevitáveis. O melhor arrependimento é a intenção de não repetir tal ação. Dúvida ou indecisão, aquilo que é desprovido do remédio da sabedoria. Também é explicado como desorientação devido a pensamentos confusos. Aqui não é usado no sentido de dúvida com relação ao Buda, Dhamma, Sangha, etc., porque mesmo os não-budistas suprimem a dúvida e realizam os jhanas. Como grilhão, a dúvida é aquela dúvida sobre o Buda, Dhamma e Sangha, mas como obstáculo denota uma incerteza sobre uma coisa particular que está sendo feita. A explicação dos comentários sobre a dúvida é a incapacidade de decidir com certeza sobre qualquer coisa. Em outras palavras, é a indecisão. Nos símiles, o desejo sensual é comparado com água misturada com tinturas variadas, a má vontade com água fervente, a preguiça e torpor com água coberta por musgos e plantas aquáticas, a inquietação e ansiedade com água agitada pelo vento, e a dúvida com água túrbida e barrenta. Assim como a água nessas condições não permite ver o reflexo da própria face, com a presença desses 5 obstáculos da mente, não se pode distinguir claramente o que é para o próprio bem, para o bem dos outros ou para o bem de ambos.